Nós saudamos a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bom estarmos mais uma vez nessa noite aqui, podendo louvar o nosso Deus. Que bom é termos o privilégio de adorarmos um Deus bom, um Deus presente em nossas vidas, um Deus que cuida de nós, um Deus que fala ao nosso coração. Não é um Deus distante, mas um Deus presente. Eu convido você a, mesmo assentado, abrir a palavra de Deus no quarto evangelho do Novo Testamento. Daremos continuidade à exposição do Evangelho de João, capítulo 6. Hoje estaremos concluindo o 6º capítulo, último domingo do ano de 2019. Estamos encerrando o capítulo 6 do Evangelho de João. Nós leremos a partir do verso 41. Eu convido você a manter a sua Bíblia aberta, para nós estarmos voltando sempre ao texto quando possível. Evangelho de João, capítulo 6, verso 41. Leremos até o verso 71. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os nossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada provém. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram o que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirados? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes.
porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos dois. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, Senhor Deus, perfeita Trindade, onde não há nenhuma diferença, onde não há posto. Ó nosso Deus Trino, nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, enviado por vós, que fez guarida nos nossos corações, possa falar-nos esta noite. Fala-nos, ó Deus, que a tua palavra viva e eficaz tenha guarida nos corações aqui presentes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, ouvintes, nós, no domingo passado, nós expomos do verso 22 até o verso 40 do capítulo 6, quando Jesus Cristo, depois de um encontro extraordinário com seus discípulos, depois de andar sobre as águas doces do lago de Genezaré, do mar da Galileia, do mar de Tiberíades, ele se apresenta aos discípulos de forma milagrosa, mostrando que tinha total domínio sobre as leis naturais, que ele era o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, leva-os a um porto seguro. Mas enquanto tudo isso acontece, há uma grande multidão, ainda em Betsaida, do outro lado do mar, aguardando Jesus Cristo. Uma multidão que tinha há pouco passado por uma experiência maravilhosa, que foi a multiplicação de 5 pequenos pães e 2 pequenos peixes, numa quantidade imensa de pães, que alimentou toda aquela multidão. Aquela multidão impactada por aquele milagre estava aguardando Jesus Cristo, que logo se retirou para orar só e pediu para que os discípulos passassem o mar de Genezaré, retornando para Cafarnaum. Os discípulos foram. E logo depois ele foi ao encontro deles andando sobre as águas doces do mar da Galileia. A multidão está às margens de tudo isso que acontece. Porque a multidão estava motivada por algo que não combinava com a relação com Cristo. A multidão percebe que Cristo não está ali logo depois de alguns instantes e buscam encontrar com Cristo. Percebem que ele havia passado em direção a Cafarnaum. Pegam seus barcos e agora não contornam o lago de Genezaré, mas pegam barcos e cruzam o lago de Genezaré em direção a Cafarnaum. Lá encontram Jesus Cristo. E quando as nossas motivações, quando vamos em direção a Cristo, são motivações pessoais, quando as nossas motivações são conquistas pessoais, e não o louvor e engrandecimento de Deus, o encontro sempre é catastrófico, sempre é difícil, é um encontro difícil. E a grande multidão se encontra com Cristo, motivada por interesses pessoais, motivada por coisas, motivada por eles mesmos, por seus corações duros, corações de pedra, começam a interpelar Jesus Cristo e questioná-lo. E naquele encontro, em Cafarnaum já, aquele encontro motivado por interesses pessoais, por benesses próprios, começa a ter um diálogo difícil. E trava-se ali um debate muito difícil para aquela multidão. Dentre todas aquelas pessoas, alguns não entendem, na maioria deles, mas poucas pessoas que estavam ali compreenderam plenamente as palavras de Cristo. Pouquíssimas pessoas. Naquela noite, muitos estavam, poucos ouviram. É como se nós convidássemos uma grande orquestra para tocar para pedras. Era aquele diálogo de Cristo com a multidão. Pessoas que não estavam tocadas por Deus, mas motivadas por suas próprias benesses. E aí cria-se um debate difícil, um diálogo difícil. Naquele diálogo, Jesus Cristo, ele afirma algumas coisas que os deixa furiosos. A primeira coisa que Jesus afirma é que ele é o selo de Deus, que sem ele ninguém poderia ver a Deus. E eles começam a questionar por que ele estava se denominando aquele Messias que tanto eles esperavam. E buscam dele agora uma prova. Disse: como tu estás dizendo que é Deus? Prova-nos. Estão buscando mais provas.
Isso acontece quando nós vamos ao encontro de Cristo motivados pelas nossas próprias benesses, por conquistas pessoais. Queremos provas. Por isso que tantas pessoas gostam de buscar eventos que têm provas. Por isso que milhões e milhões de pessoas estão arrodeando pregadores mentirosos que querem dar provas do poder de Deus. E essa multidão, ela vai em busca de provas e diz a Cristo: prova-nos que tu és o Messias. Jesus Cristo não está preocupado em responder-nos, mas sim em falar o que eles não querem, mas sim em falar verdades que eles não estavam prontos para receber. Logo depois que ele diz que ele é o selo de Deus, e para alguém que quer conhecer a Deus, precisa conhecê-lo. Quem toca nele, toca em Deus. Quem o ouve, ouve a Deus. Ele vai fazer uma nova afirmação e diz àquela multidão que a essência da vida não é a busca por benesses, por conquistas pessoais, mas a essência da vida é se relacionar com Deus, numa relação clara, numa relação salvífica, numa relação perfeita. E aquela multidão continua sem entender e busca provas. Muito bem, prova-nos, dá-nos uma prova. Mas Jesus Cristo continua não se preocupando em responder-nos, porque ele conhecia a motivação dos seus interlocutores. E ele continua falando coisas que aquela multidão não estava preparada para ouvir. Poucas pessoas estavam ali sendo tremendamente impactadas. Eu creio que poucas pessoas estavam com seus olhos lacrimejando. Poucas pessoas choravam ali ouvindo as palavras de vida e dizendo: essas palavras têm sido um bálsamo em meu coração. Pouquíssimas. Mas a grande multidão furiosa, porque ela não estava esperando as palavras que Cristo falava. Eles queriam palavras que pudessem acalentar os seus próprios interesses. E Jesus Cristo não está preocupado em respondê-los. E continua firme, falando verdades ameaçadoras. E aquela multidão fria continua interpelando Jesus Cristo. Nos versos 41 até o 71, nós vamos aqui, irmãos, ver o que acontece no final dessa conversa, no final desse debate. Não um diálogo, mas um debate difícil, de pessoas, de uma multidão, que muitas vezes busca Jesus Cristo motivada pelos seus próprios interesses. Coisa terrível. Quantas igrejas nesta noite estão repletas de pessoas que têm buscado a Cristo de forma errada, buscado a Cristo buscando seus próprios interesses, benesses. Que pena. A mensagem desta noite, ela tem como tema incredulidade de uma multidão. A incredulidade humana. Que terrível é a incredulidade humana. O homem nasce incrédulo. E a única coisa que pode tirar um coração incrédulo para um coração vivo, um coração de pedra para um coração de carne, é o Deus, é o nosso Deus. Somente Ele é capaz de fazer tamanho milagre. Somente Ele é capaz de fazer essa transformação. Logo no início da nossa exposição, nós nos deparamos com uma atitude tremenda. Nós deparamos com a atitude da multidão, que é algo que acontece muitas vezes conosco. O preconceito. O preconceito. Quantas vezes somos preconceituosos? E nós vamos ver claramente aqui, nos versículos do 41 a 50, uma atitude equivocada daqueles judeus, daqueles conhecedores da lei, conhecedores da Torá, profundos conhecedores das profecias, dos salmos, profundos conhecedores do Pentateuco, mas nada conheciam de Deus. Nada conheciam de Deus. E aqueles homens vão mostrar uma atitude tremendamente equivocada. Eles rechaçaram Jesus Cristo. E rechaçando Cristo, eles rechaçaram a vida eterna.
A primeira coisa que nós vamos perceber dos versos 41 a 50 é que eles começaram julgando Jesus Cristo por seus próprios valores, segundo os valores humanos. Eles começaram a avaliar Cristo por seus olhares, valores humanos. As afirmações frente as reações frente às afirmações de Jesus Cristo ressaltam fatos tremendos. Porque a primeira coisa que eles questionam de Cristo é: esse filho de carpinteiro que nós conhecemos em Nazaré, conhecemos o seu pai e a sua mãe, quem é ele para dizer que é Deus? Que coisa terrível quando nós queremos entender o Senhor através dos nossos olhos. Ontem à noite nós estávamos conversando numa festa muito agradável com um irmão, e ele, conversando conosco sobre o ministério, falou assim: pastor, depois que o senhor foi ordenado, quais as dificuldades que o senhor tem tido? Eu falei para ele: olha, algumas pessoas dizem que os pastores têm dificuldades com as igrejas, têm dificuldades com os crentes, têm dificuldade com os problemas que os crentes lhe trazem. Eu disse: isso não há dificuldade nenhuma. Nenhuma. A igreja não é peso nenhum. E ele disse: qual é o maior peso do seu ministério? Eu disse: meu querido, o maior peso no meu ministério sou eu mesmo. Esse é o maior peso no meu ministério. O que eu tenho visto no meu ministério e tramado uma verdadeira batalha é contra eu mesmo. Muitas vezes quero ver o meu ministério através dos meus olhos. Muitas vezes eu quero ver resultados com os meus olhos. Muitas vezes a gente busca ver a relação com Deus através dos nossos olhos. E não é isso que Deus muitas vezes espera de nós. Ele espera de nós não busca de resultados, não pragmatismo. Pragmatismo significa viver em busca de resultados. O pragmatismo é importante, mas na nossa relação com Deus, mais do que pragmatismo, nós devemos viver por fé, somente por fé. Mesmo quando nós vemos a situação difícil, mesmo quando as coisas não vão bem aos nossos olhos, mesmo quando não enxergamos absolutamente nada, nós devemos crer num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que nada passa desapercebido à sua vontade, que está no controle das nossas vidas. Hoje à tarde nós estávamos conversando com uma família na UTI, situação difícil, adentramos ali naquele lugar, aos olhos humanos, difícil, impossível, terrível, e aquele homem, jovem casal, falando para mim: pastor, como é difícil ver essa cena, como é difícil. E com algumas dúvidas diante daquela cena, eu estava dizendo a ele: meu irmão, nós precisamos ver o milagre do Senhor. E o milagre do Senhor está muito aquém dos nossos olhos. A nossa relação com Deus não pode ser pautada em resultados humanos. E os judeus aqui, do verso 41 ao 50, João descreve esse momento para nos ensinar, primeiro, que os judeus estavam diante do Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Cristo estava ali e eles querendo que a relação deles com Cristo fosse uma relação de pragmatismo, uma relação pragmática com resultados meramente humanos. E aí surge o preconceito. Quem é este de Nazaré, filho de Maria e José, que se diz Deus? Segundo ponto aqui, que João descreve neste ponto do verso 41 ao 50, é que os judeus, além de terem um preconceito com Cristo, eles protestavam e discutiam entre eles mesmos. Esse é outro erro que acontece conosco. Quando nós estamos diante de alguma dificuldade, nós começamos a discutir entre nós mesmos e queremos que as soluções surjam através das nossas próprias estratégias, quando muitas vezes a solução tem que vir do Senhor.
principalmente quando se refere à salvação. A salvação, ela só vem do Senhor. Não tem outro meio, não tem outro meio. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu prego o evangelho para minha mãe, eu prego o evangelho para meu filho, eu que gostaria que a minha família aceitasse a Cristo, e eu fico o tempo todo querendo resultados, eu quero ver a obra do Senhor. A resposta que eu faço, que eu digo a você é: aguarde, espere no Senhor, que o resultado vem dele. As nossas estratégias, elas se limitam à fé e ao trabalho. Segundo ponto do texto aqui que João vai nos ensinar, através desse embate terrível de Jesus Cristo com os judeus, é que mesmo eles, conhecedores da Torá, conhecedores das profecias, conhecedores dos salmos, homens cultos, tremendamente cultos, estavam querendo resolver entre eles, buscando a relação com Cristo através dos seus conhecimentos, buscando soluções entre um e outro. Coisa terrível. Primeiro, preconceito. Segundo, achando que os seus conhecimentos eram suficientes para entenderem a Deus. E o terceiro ponto nesses versos aqui é que os judeus resistiram o aproximar-se de Deus. Eles estavam resistindo se aproximar de Deus. A palavra que João emprega aqui no verso 44, quando ele fala que ninguém pode vir, essa palavra que João empregou no grego, ela é uma tradução hebraica de Jeremias, quando em Jeremias capítulo 31, verso 3, ele escreve: com amor eterno eu te amei. O que João escreve aqui, esse mesmo termo que ele usa no grego aqui, é uma tradução hebraica de Jeremias, porque não há outra forma de Deus transformar um coração através de uma ação salvífica de Deus e poderosa. O que João está dizendo aqui é que, olha, vocês estão pensando que com o conhecimento humano, por mais que vocês sejam teólogos, conhecedores da Torá, dos profetas, dos salmos, vocês acham que isso é suficiente para conhecer Cristo e interrogá-lo? Vocês estão tremendamente enganados. Primeiro, preconceito. Segundo, baseando-se nos seus próprios conhecimentos. Terceiro, impedindo a aproximação de Deus a eles. Que pena, que pena. E João vai usar justamente esse termo. A palavra que ele usa aqui implica algum tipo de resistência. E a palavra que João usa nesse termo é a mesma palavra que se emprega para tirar ou arrastar uma rede muito carregada, como ele empregou essa mesma palavra no capítulo 21, dos versos 6 a 11. Quando você vai puxar uma rede tremendamente carregada, essa resistência somente pode ser vencida pela vontade salvífica de Deus. É isso que Jesus Cristo está dizendo para eles, e é isso que João está escrevendo para nós. A salvação, ela é arrastada na força de Deus, porque o nosso coração não nos faz buscar a Deus. A palavra de Deus diz que o nosso coração, ele nos leva ao caminho totalmente contrário à cruz. O nosso coração é enganoso. Quando as pessoas dizem aí que o coração, é no coração que surgem as boas ações, não. A palavra de Deus diz o contrário. É no nosso coração que surgem as más ações. É do coração que procedem ações contrárias ao caminho da cruz. E quando Deus quer, Ele arrasta quem Ele quer. É isso que João está escrevendo aqui. A palavra que se emprega também, quando João emprega esse termo aqui, indica como aconteceu com Paulo e Silas quando foram levados perante os magistrados em Filipos, Atos capítulo 16, verso 19, quando foram empurrados, arrastados diante dos magistrados. É o mesmo termo que João usa. O que João está dizendo aqui é que o aproximar-se de Deus não é uma ação humana. Ninguém vem a Deus porque quer, porque deseja. Todos vêm a Deus arrastados pela força salvífica de Deus, por sua eterna misericórdia. E João vai nos escrever e nos ensinar
com este encontro, mas algo muito importante, que está do verso 51 até o verso 59. Quem não me comer, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue. Aí Jesus Cristo, ele vai nos mostrar aqui, João vai nos mostrar uma passagem tremendamente difícil. Ele usa uma linguagem e ele move-se no mundo de ideias, que nos é muito estranho, quando ele diz assim, Cristo fala, quem não comer a minha carne e tomar o meu sangue. É grotesco ouvir isso, tremendamente grotesco. Mas era um tema muito conhecido no mundo antigo. Nos rituais, nos templos de idolatria, essa idolatria era praticada. E Jesus Cristo vai usar justamente esse termo para abalar um pouco o coração daquela multidão. Quem não comer minha carne e beber o meu sangue, esse não é digno de mim. Nós precisamos entender aqui que o Evangelho de João tem particularidades que nós precisamos tomar como princípio. Porque João, ele não está tentando aqui descrever exatamente as palavras de Cristo. Essa é a particularidade do Evangelho de João. Na verdade, passaram-se 70 anos depois que João estava com Cristo. E durante 70 anos João, ele pensou, ele relembrou, ele vislumbrava esses momentos. E quando João escreve esse evangelho aqui, muitas vezes ele não escreve exatamente o que Jesus Cristo falou, mas ele interpreta aquele momento para nos ensinar o que precisa ser ensinado. E é o caso dessa passagem aqui. João, ele usa termos que nos faz resgatar alguns pontos muito importantes. E podemos interpretar essa passagem em dois sentidos aqui, quando João escreve esses versos 51 a 59. Primeiro, nós podemos tornar essa pequena passagem aqui e entender num sentido geral. Quando Jesus falou a respeito de comer sua carne e beber o seu sangue, ele está falando da sua humanidade. João quer nos tratar aqui de forma que entendamos que Jesus Cristo era humano e que ele era palpável. E ele tinha sangue e ele tinha carne. João quer mostrar aqui a humanidade perfeita de Jesus Cristo, completa. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Isso que João está dizendo. É o Deus palpável. É o Deus palpável que se pode tocar. Esse é o Deus que está diante daquela multidão ali. Na primeira epístola de João, ele expressa quase com paixão. Ele diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo, que veio em carne, é de Deus. E todo Espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. 1 João, capítulo 4, versos 2 e 3. Quando João escreve esse texto aqui, ele está primeiramente nos mostrando que esse Cristo que estava diante da multidão era um Deus palpável, era Deus homem mesmo. Era Deus homem mesmo. As pessoas estavam buscando o quê? Estavam buscando algo muito místico. Ele era de Nazaré, sim. Eu imagino Jesus, jovem, adolescente, acompanhando José no seu trabalho de carpintaria. Creio que Jesus Cristo levava as marmitas dele e de José, amarradas no embornal. Os dois trabalhavam. Ele, como filho mais velho, apoiava José em tudo, dava as ferramentas que José precisava. Na hora do almoço, os dois sentavam, abriam a marmita, Jesus colocava no seu colo e comia a comida de Maria, com tempero delicioso de Maria, sujava a sua boca, talvez com óleo da carne gordurosa que Maria colocava na marmita. Esse era o Deus mesmo. Ele era de Nazaré mesmo, filho de Maria e José mesmo. Esse João está dizendo, é o Deus homem mesmo, que veio habitar entre nós, que melou sua boquinha com a farinha da Galileia.
que sujou seus pés nas estradas barrentas da Galileia, que molhou seus pés nas águas turvas do mar da Galileia. É esse Deus mesmo, é Ele mesmo. E a multidão não está vendo, querendo ver milagre, querendo ver algo muito maior, motivada pelos seus próprios olhos. Quantas vezes, meus irmãos, nós queremos ver coisas motivados pelos nossos próprios olhos, quando Deus está nos mostrando algo tremendo na nossa vida, e nós ficamos insatisfeitos com Ele, querendo que a nossa relação com Deus seja motivada por resultados humanos. Isso que estava acontecendo aqui. Primeiro ponto que João nos mostra aqui é a humanidade de Jesus Cristo. Segundo, um segundo aspecto é que João pensava a forma em que toda a experiência de Jesus Cristo o tinha remontado aos dias pesados da Galileia. Ele pensava aqui na Santa Ceia. João aqui, ele aborda esse tema pensando na Santa Ceia. Interessante que o Evangelho de João não inclui o relato da Santa Ceia. A gente vai ver nos outros evangelhos, nos sinóticos, claramente o relato da Santa Ceia. No Evangelho de João, não. O Evangelho de João, ele distribui a Santa Ceia no ministério de Cristo. Se nós vamos perceber, quando ele escreve a multiplicação dos pães no Val do Jordão, é a Santa Ceia que ele está descrevendo. Quando Jesus Cristo entrega os pães e os peixes àquela multidão. E João vai descrever de forma extraordinária que Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Santa Ceia do Senhor está aqui. João está mostrando de forma maravilhosa. Que texto magnífico. Que texto maravilhoso. Quando João descreve as palavras de Cristo aqui: quem não beber o meu corpo, quem não comer o meu corpo e beber o meu sangue, esse não é digno de mim. Que privilégio é, meu querido, você estar diante da mesa do Senhor. Que privilégio é quando esses elementos passam na sua frente e você tem o privilégio de tocá-los e ingeri-los. Que privilégio! Porque este é o sangue e o corpo de Cristo representado nesses elementos aqui. É o que João está dizendo aqui. Mas ele vai discorrer ainda nesse encontro terrível com esses judeus, do verso 60 até o 65. Quando Cristo olha aquela multidão enrijecer os dentes e o olhar com desdém ou com ódio, sem entender a sua mensagem, porque ele não estava respondendo a eles. Jesus Cristo volta e diz: isto vos escandaliza? Vocês estão escandalizados com isso? Quando vocês me virem subir para onde? Para o mesmo lugar onde eu desci, vocês saberão quem eu sou. Vocês estão achando que o filho de Maria e José, aquele pobre carpinteiro, não é o Deus? Vocês se escandalizam com isso? Vocês se escandalizam quando eu digo a vocês que quem não comer o meu corpo e beber o meu sangue não é digno de mim? Vocês se escandalizam com isso? Acham que eu estou pregando canibalismo? Vocês vão saber quem eu sou quando me virem subir para o lugar de onde eu vim. Não é estranho que as palavras de Jesus Cristo tenham parecido duras aos discípulos aqui. Interessante que a palavra grega usada nesse texto aqui, ela significa difícil de entender, difícil de aceitar, difícil de tolerar. Realmente é muito difícil vocês tolerarem o que eu estou dizendo. Realmente vocês estão escandalizados. Realmente o que eu digo, para corações que não são transformados por Deus, traz raiva, rancor. E é isso mesmo que acontece. Eu sei que vocês estão escandalizados. É difícil para vocês crerem que eu sou o pão essencial da vida, que desceu do céu. Mas não será difícil aceitarem quando me virem um dia subir ao céu. Que coisa tremenda, que verdade tremenda.
um grande historiador, teólogo, comentarista da Palavra de Deus, John Barclay, tratando sobre este tema, ele disse o seguinte: nenhum homem pode aceitar a Jesus, a menos que o Espírito de Deus o mova a fazê-lo. Mas qualquer homem pode rechaçar esse Espírito até o fim dos seus dias. E esse homem não foi deixado de lado por Deus, mas sim por si mesmo. Coisa terrível. Alguém só pode entender essas palavras de Cristo se for arrastado pela misericórdia de Deus. Não tem como. Não tem como. Certa vez, há muitos anos atrás, eu pregando o Evangelho no meu primeiro emprego para um amigo, um colega de trabalho, eu falava das misericórdias de Deus e ele dizia para mim assim: eu entendo tudo que você diz. Tudo que você diz eu entendo. Mas eu não consigo ter a fé que você tem. Eu não consigo aceitar. Eu dizia a ele: ore ao Senhor e peça misericórdia. Diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, para que eu possa entender a tua palavra. Tenha misericórdia, para que eu possa aceitar. Como conclusão, irmãos, do verso 66 até o 71, nós nos deparamos com a imagem trágica de nossa realidade. Do verso 66 até o 71, João vai nos mostrar realmente o conflito trágico que foi criado no Éden. Podemos dividir a humanidade em dois grupos: os regenerados, que foram arrastados por Deus, que fomos transformados por Deus de forma salvífica, e aqueles cegos e surdos que não conseguem ouvir a palavra. Houve um momento em que parecia que as pessoas iriam em massa a Cristo. Interessante que várias vezes a gente percebe e a gente pensa que a grande multidão está entendendo a mensagem de Cristo. Em Jerusalém, na Páscoa, lá no capítulo 2, verso 23, quando Jesus operou tremendos milagres, a multidão vai ao encontro de Cristo. Em Samaria, quando eles viram maravilhosas e tremendas maravilhas de Cristo, no capítulo 4, verso 1 e 39, a multidão vai a Cristo. Na Galileia, na multiplicação dos pães, a grande multidão vai a Cristo, no capítulo 6, verso 2. Mas há um engano tremendo, porque é uma multidão motivada por desejos pessoais, benesses pessoais. Que pena, que pena. Nesse texto nós podemos destacar 3 atitudes que a multidão teve com Jesus Cristo. Quando no verso aqui, no final, nós vamos perceber qual foi o resultado dessa grande conversa que nós pregamos no domingo passado e nessa noite. Qual foi o resultado? O primeiro resultado que nós vamos perceber aqui é o abandono. Toda a multidão abandonou. Foi embora. Deram as costas. Deram as costas. Quando ouviram aquilo que não estavam dispostos a ouvir, quando Jesus Cristo não os responde, mas fala o que precisam ouvir, eles dão as costas e vão embora. São poucos os que ficam, pouquíssimos os que ficam. A grande multidão vai embora. A primeira atitude da multidão é abandono. Abandonam a Cristo e não querem ouvir mais. Não querem ouvir mais. Dizem: basta, isso nos incomoda, isso é um ruído, nós não queremos ouvir mais essas verdades. Segunda atitude é também daqueles que até buscam estar com Cristo, mas com o tempo vão deteriorando a relação com Cristo. Alguém pode dizer: pastor, que exemplo? Eu digo Judas. Judas estava ali, entre os que ficaram, mas numa relação de deteriorização. A relação foi cada vez mais se distanciando. Por quê? Porque também Judas estava buscando benesses. Benesses. Não estava ali para agradar a Deus, mas a si mesmo. Primeiro, os que abandonam. Segundo, os que até se relacionam com Cristo,
permanecem durante um determinado tempo, mas a relação vai se deteriorando. E terceiro, aqueles que tomam a decisão motivadas pela transformação que Deus faz em seus corações, a decisão de seguir a Cristo. Poucas pessoas ali decidiram seguir a Cristo e entenderem a verdadeira mensagem de Cristo. Poucos estavam ali. Interessante que tem uma confissão maravilhosa de Pedro. E na versão de João, ele nos dá essa confissão de forma diferente dos evangelhos, como está em Marcos capítulo 8, verso 27, Mateus capítulo 16, verso 13, e Lucas 9, 18, que descrevem a confissão de Pedro, quando relata que ele reconhece Cristo como Deus. Mas João faz diferente. João mostra que